alguns casos, tem até a forma por exemplo, o presidente do Senado tendo que agir, não agindo, que isso também é um crime. Sim, é uma omissão. Existem modos que a gente pode interpretar legalmente de dizer que é possível o judiciário romper o tecido democrático, ou que o legislativo também pode fazê-lo sem o emprego de armas, ou a única possibilidade cabível é o emprego de armas? Não, vamos lá. Isso nós estamos em uma eleição. Nós vamos para o segundo turno de uma eleição presidencial. Se por um acaso um dos dois candidatos disputando o pleito nacional é eleito e não agrada o STF, e o STF simplesmente cria algum fundamento jurídico para a sua não diplomação e posse, é uma forma de se romper com o tecido da malha democrática. É uma forma de se romper. E desses cases que já aconteceram, nenhum deles consegue configurar? Bem, do que se tem conhecimento até hoje não, mas porque, é aquela coisa. Porque ele extrapolou os seus limites constitucionais, segue em frente. Isso tá causando... Porque é aquela coisa, né? Você mexeu aqui em cima, só que sai caindo até lá embaixo. Sim, ou seja, sim. Tá causando um problema não só atual, que não tem legislação que balize, tá causando um problema que vai acontecendo até na gente e no futuro. Sim. A gente tá... As pessoas acham que a vida do STF fica só lá no STF. Eu sou advogado, fui candidato a presidente da OAB, sou militante, eu enfrento todos os dias... lido, né? Porque o Poder Judiciário a gente não se enfrenta, o Poder Judiciário ele resolve os conflitos. Mas eu lido todos os dias com o Poder Judiciário, eu lido todos os dias com o Ministério Público, eu lido todos os dias com o Tribunal de Contas, eu lido todos os dias com esses órgãos. E por mais que as pessoas pensem que os desmandos ocorram só no STF, inclusive isso vem acontecendo também a nível local. Isso é importante. Vem acontecendo a nível local, aí as pessoas acham, não acontece não. Não acontece até acontecer contigo. Não acontece até tu ter um direito de ter um vilipendiado e arbitrariamente, teratologicamente julgado, né, como improcedente por um juízo. Aí você sente a longa-manos do Estado, né? Aí você faz, não é só no Supremo, não. E onde é que você tirou isso, aqui doutor? Também. Eu, como sou um advogado e sou combativo, né? Por isso me candidatei a presidente da OAB, né? Porque não tenho medo de enfrentamento. Na verdade, eu tenho educação doméstica. Eu digo sempre isso. Dona Maria Luísa me criou para saber respeitar as pessoas, saber transitar em todos os espaços, mas na hora que minhas prerrogativas são violadas, na hora que o meu cliente tem seus direitos atacados, é óbvio que eu vou me colocar da maneira mais combativa possível. E acompanho muito as discussões, faço parte da OAB, sou da Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, sou diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraíba, aqui em Campina Grande, sou integrante do sistema OAB e acompanho a atuação da Advocacia Nacional. E todos os dias nós estamos vendo hoje direitos de advogados na representação de seus clientes sendo vilipendiados. Os advogados sendo afrontados no exercício da sua função de defender o seu cliente. O advogado é a última salvaguarda do indivíduo. É bom lembrar disso. Que é a menor minoria. É a menor minoria. A última salvaguarda do indivíduo é o seu advogado. Né? Porque o indivíduo não pode se autodefender, então vai ter que ser através de advogado. Né? Então todos os dias a gente vê, óbvio, com várias exceções, honrosas exceções, mas está se tornando algo muito mais comum, ou talvez mais difundido, porque todo mundo tem uma câmera na mão hoje em dia, né? Mas está se tornando algo muito comum a gente ver essas afrontas ao exercício da advocacia e das liberdades individuais em todos os âmbitos. Né? Eu costumo dizer que existem, não são todos, talvez uma minoria, mas existem juízes que se acham, na verdade, políticos. Existem promotores que se acham juízes, defensores públicos que se acham promotores, né? Membros da auditoria do Tribunal de Contas que se acham juízes. Assim, ninguém entende sua função, ninguém não. Alguns não entendem suas funções institucionais e querem avorar para si competências de outrem, então, que é o que o Supremo faz. Eu sou mais inteligente do que ele que é promotor, então eu vou achar que eu sou promotor. Não, eu todos os dias, eu sou assim, eu acabei me tornando uma pessoa muito legalista
ao longo desses anos profissionais, porque assim são coisas que assim, violam, não é somente violar a lei, mas é violar a própria ordem constitucional, a própria república, a própria organização do Estado, né? Então, cada um tem sua função, cada um cumpra a sua função da forma como a lei estabelece, como a Constituição estabelece, né? Então, eu tenho vários amigos aqui que, inclusive, têm uma postura ativista. Eu tenho amigos, por exemplo, defensores públicos, que eu digo a eles, eu faço, bicho, tu não é promotor não, tu é defensor. Pra que tu tá fazendo isso? Já conversei, né? Eu tenho esse estilo de conversar e de discutir essas questões, porque eu acho que são importantes no contexto de organização de Estado, e principalmente pelo fato de, como professor, eu analisar isso com um olho clínico muito mais agudo do que talvez outros colegas analisem, né? Então, eu acho que assim, quando a gente acha que o problema está só lá em cima, lembre que a longa manos do Estado é grande. O Estado não é só STF, presidente e Congresso. E não adianta cortar não, que vem outras, né? Pois é, né? É igual a Eva Daninha, né? Não adianta cortar não. Então lembrem que a mão do Estado ela é muito pesada, né? Por isso que eu disse, todo constitucionalista raiz defende as liberdades. Por quê? Porque a Constituição, quando nasce, ela nasce para proteger o indivíduo do Estado. E ela nunca perdeu essa essência. Por mais que a gente tenha uma Constituição hoje que traz direitos sociais, deveres, impondo ao Estado a obrigação de prestar direito à saúde, à educação, à previdência social, mas isso tudo é para garantir aos indivíduos. Por isso que eu digo, o constitucionalista que se deixa balizar, que deixa que a sua hermenêutica sejam seus óculos ideológicos, sejam eles com a lente vermelha, sejam eles com a lente verde e amarela, ele deixa de ser jurista e passa a ser militante. Eu continuo como jurista. Embora meu carro seja carro de militante. Mas Rodrigo Rabelo, que aqui fala, é jurista. Gostei de verdade. Rodrigo, iniciar logo agradecendo aqui pela presença. Temos um horário a cumprir e também tô aqui, né? Se eu tivesse pagando cachê, eu tava lascado. Ô, rapaz, institui essa política. Mas muito obrigado aí pela presença. Foi muito bom o papo. A gente conseguiu deixar a coisa ainda mais alicerçada assim. Eu ainda continuo vendo uma dificuldade, talvez, de interpretação. Isso eu acho que é uma coisa que é natural, de interpretação dessa percepção aí de que talvez esses poderes tenham meios de romper o tecido democrático pelos efeitos últimos que eles causam. Sim. Mas é uma coisa que eu acho que vai sendo... aquela coisa, vem um problema, a partir do problema começa a se desenvolver as percepções, né? E vem as criações também, né? Você não ia me deixar falar por causa da despedida, mas agora eu vou falar. Pode. Lembra que quando a gente falou em hermenêutica, eu disse que tinha uma história do mestrado que eu queria contar? Sim. Quando eu entrei no mestrado, quase que eu endoideço, né? Porque você vem de uma graduação ali, com aquela tradição manualística, né? Você lê aqueles manuais de direito e tal. Quando você chega no mestrado, meu irmão, os professores acham que só existe eles na sua vida. Tipo, um professor de uma disciplina acha que só tem ele de professor do mestrado todinho pra você e que você só vive daquilo. E, meu amigo, a carga de leitura. E aí, no primeiro semestre do meu mestrado, tive uma disciplina chamada Hermenêutica Constitucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o professor, ele mandou, na época era CD, né? Mandou um CD pro representante de turma com todos os textos que nós tínhamos que ler ao longo do semestre. Quando eu digo texto, eram livros, né? Eram livros em PDF. Ao todo, ao longo do semestre, tinha coisa de 50 e poucos livros. Meu amigo. Isso com tudo que você imaginar de doutrina de hermenêutica constitucional, livros e artigos. E aí, beleza, a gente leu, tinha que ler e fichar. Aí passou o semestre lendo, fichando. Aí depois que a gente leu tudo, ele chegou na última aula com outro livro. Aí fez, pronto, vocês vão... Já estudaram tudo, a gente sempre debate nas teorias. Ele fez agora, o último debate da próxima semana vai ser esse livro aqui. E não era um livro de hermenêutica constitucional. Era um livro de filosofia, de Hannah Arendt, aquela filósofa conhecida, que inclusive escreve sobre autoritarismo, e um livro chamado A Vida do Espírito. Esse livro, inclusive, é inacabado, ela faleceu antes de acabar. Mas nesse livro ela vai falar em 3 conceitos: no pensar, no querer e no julgar. E aí, esse professor, um grande acadêmico, também advogado em Brasília,
Ele disse, gente, todas essas teorias que vocês leram são belíssimas. Mas no final das contas, quem vai dizer o que é que o juiz vai dizer no caso concreto não são os teóricos da hermenêutica constitucional. É Hannah Arendt, porque o deciso vai vir do querer do juiz. Né? Então, foi o maior balde de água fria que eu recebi. Então, imagina, depois de 50 e tantos livros você vai receber essa. Mas é isso, né? É isso. Eu não acho que nós estamos num momento de ruptura institucional, mas indiscutivelmente nós estamos em um momento de muita instabilidade institucional. Eu acho que estamos num momento que o sistema de freios e contrapesos tem que ser acionado de uma maneira muito veemente, né? Os poderes têm que se recolocar em suas funções, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é quem vem se agigantando sem a devida legitimação constitucional. Eu consegui a resposta, eu gostei, eu consegui encontrar a resposta para aquela pergunta. É isso aí mesmo que você falou. E a questão talvez o decurso do tempo. Do tempo, né? Então, tem coisa... Quem imaginaria o inquérito do fim do mundo? Foi o querer. Né? Foi o querer. Então, espero, torço, prego, defendo, batalho, brigo, se possível for, me manifesto para que os poderes reservem-se às suas funções que a Constituição estabeleceu. Não existe Estado democrático de direito, não existe democracia para quem brada por democracia, para quem se coloca de verdadeiros detentores do espírito democrático, entendam. Não existe democracia fora da Constituição, porque não existe Estado democrático fora da Constituição. As regras do jogo estão postas e estão bem postas. Cumpre aos poderes segui-las, cada um dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos. A você que nos acompanhou até agora, eu sei que meu amigo Yuri tem hora, eu também tenho hora, estou aqui só o bagaço do dia, amanhã é outro dia longo, estamos à disposição. Queria só fazer o meu merchan aqui, galera. Quem não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é o @rodrabelo, ROD, Rabelo com 2 L's, que o meu Rabelo é de pobre, né? Nome de pobre que tem letra repetida. Então, Rod Rabelo, Rodrigo Rabelo, ROD Rabelo com 2 L's. Acompanha lá que a gente tá sempre criando polêmicas. O histórico familiar não corrobora com esse. Mas é isso, meus amigos. Agora, só semana que vem, viu? Só semana que vem. Poxa, vai tirar férias, tá igual ao EPB, que o feriado é na quarta e o cara passa a semana sem aula. Já viaja amanhã, só semana que vem agora. Mas quinta-feira, provavelmente quinta-feira, teremos, daqui semana que vem, né? Amanhã não, viu? Teremos Garagem de Bamba aqui no Café Music. Pagodinho vai rolar ali, naquele ambiente. Aí sim. Então é isso, valeu, um abraço, até semana que vem e tchau, tchau.